Bem, eu nasci no dia 19 de janeiro de 1963, em Feira de Santana. E pela profissão do meu pai era patrulheiro, ele se mudava muito. Então, com 4, 5 anos, eu já estava morando em Vitória da Conquista, onde eu inicio a minha carreira musical. E é interessante que sempre minha mãe, ela lavava roupa, cantando, e aí aquele repertório maravilhoso de Marlene, Doris Monteiro, Martinho da Vila. Ou seja, era um momento tão importante musicalmente para o país, porque não existia uma, como é que eu poderia dizer, uma divisão musical. A mesma música que meus pais escutavam em casa, eu também ouvia. Não tinha música para adolescente, não tinha música para criança, isso só fazia crescer mais. E quando eu chego em Vitória da Conquista, ela começou a achar interessante, porque eu não brincava mais com brinquedos normais. Um exemplo, uma vassoura virava um pedestal, um pedaço de madeira virava uma guitarrinha, latas viravam bateria. Ou seja, as brincadeiras já estavam direcionadas para a música. E com 7 anos, eu cantando no fundo de casa, um amigo meu, que hoje é meu parceiro, Jorge Matos, chegou para mim e disse: vem cá, nós vamos tocar hoje, fazer um show com um grupo chamado Aquário 7. Você quer cantar uma música comigo? Eu disse: canto, se minha mãe deixar, tudo bem. Aí pronto, ele me levou, com 7 anos eu cantei essa primeira música, que eu vou cantar um trechinho para vocês, e entrei no mundo do baile. E depois da música eu digo a vocês mais ou menos como foi. You and I must make a pact, we must bring salvation back. Where there is love, I'll be there. I'll reach out my hand to you. I have faith in all you do. Just call my name and I'll be there. I'll be there. I'll be there. Just call my name and I'll be there. Obrigado. Então, eu cantei essa música, minha mãe teve que ficar do meu lado, né? Porque, eu fiquei meio apavorado, que tinha umas 400 pessoas na frente assistindo. E o juizado de menores também era um problema, né? Porque até então não era normal uma criança estar perdendo noites, isso tudo. Só sei que eu fiquei pouco tempo em Vitória da Conquista. De lá, eu comecei a tocar nos grupos de baile. Com 11 anos, mais ou menos, já não morava mais com meus pais. Eu já morava numa cidade próxima, Jequié, onde eu entrei num grupo chamado Extrasom, que já tinha um equipamento melhor. E aí começa realmente meu deslumbramento com o universo musical. A primeira coisa que o baile fez comigo foi tirar o preconceito musical. Existem 2 tipos de música: música boa e ruim. Em todos os segmentos existe isso. Então a gente não pode simplesmente... Mas existe aquela coisa, principalmente no instrumentista jovem, ele gostar de determinado estilo mais que outro. O guitarrista gosta mais do rock, entendeu? E por aí vai. Os baixistas adoram jazz, pianista também. Então, para mim, no baile, o mais importante foi justamente quebrar um pouco isso. Então eu terminava de tocar Martinho da Vila, tocava Beatles. Terminava de tocar Beatles, tocava Roberto Carlos. Terminava de tocar Roberto Carlos, Gerry Adriane. Ou seja, era uma miscelânea de música incrível. E o mais interessante é que a gente tinha que copiar o que chamam hoje de banda cover, que faz exatamente igual. A gente tinha que fazer, e às vezes virava... Até o cantor tinha que ser uns 10 personagens durante o baile, durante a noite. E foi assim que eu me tornei multi-instrumentista. E uma das coisas mais importantes para mim foi, graças a Deus, eu nunca ter sido ganancioso quanto a dinheiro. Porque eu estava num grupo que tinha um equipamento bom, ganhando bem, vamos dizer, tocando contrabaixo, mas eu comecei a estudar teclado. Em outro grupo tinha um tecladista que tocava divinamente bem. Eu tinha que estar lá próximo a esse cara.
Então, eu saía desse grupo, colocava um baixista no meu lugar e ia para o outro grupo, mesmo se não tivesse precisando. Ou seja, eu pedia um lugarzinho para dormir, dormia na sala, comia arroz e ovo, que é mais baratinho, não dava trabalho nenhum a ninguém, e ajudava a carregar equipamento, a fazer alguma coisa para simplesmente poder ficar próximo àquele tecladista. E aí eu conseguia passar o que eu já sabia e aprender dele. Isso eu acho que é a maior dádiva que a gente tem, é a troca de informação. Porque eu comecei a me preocupar mais com a harmonia, porque logo no início, principalmente o guitarrista, quando ele começa a tocar, ele quer solar, não importa. E é como uma pessoa que está com sono, quer deitar, mas não arrumou a cama, não sabe, vai deitar no chão, vai deitar num lugar desconfortável, vamos dizer assim. Então eu comecei a me preocupar com isso, com o conjunto do que eu escutava. Aí eu passei a ser diretor musical dos grupos onde eu tocava, porque eu queria tocar música exatamente certinha, muitas vezes tinha uma sétima no acorde, o pessoal passava por cima disso. Então, para mim, foi um grande momento. Aos 16 anos, um cara chega na sede do grupo para mim, em Itabuna, e diz: você quer tocar num trio elétrico? Poxa, eu disse, pô, nunca vi um trio elétrico em minha vida, nunca nem vi. Eu conheço o som através do Dodô e Osmar, entendeu? Tudo, de discos, esse tipo de coisa. Aí ele disse, pois é, você vai pirar, quer tocar? Eu disse, vamos nessa, porque eu já tocava frevo, mas tocava com guitarra de 6 cordas, que é a afinação totalmente diferente de guitarra baiana. Aí pronto, quando eu subi no trio, o Valdemar Sandes, né, que foi a pessoa que me recebeu lá, no trio Tapajós, do Orlando Campos, depois eu vou até falar um pouco sobre essa figura maravilhosa. E quando ele olhou, ele disse, você vai tocar frevo nessa guitarra grande? Eu disse, sim. Aí comecei, eu toquei vários frevos pernambucanos, coisa e tal, e foi assim que eu entrei no trio elétrico. Do trio elétrico, como eu toquei no carro número 3, como Orlando na época tinha o carro número 2, o 3, e o 1, que era o carro... Número 1 era o carro que gravava os discos, vamos dizer assim. Quem tocasse ali ia para o estúdio, estava num grau maior. Então, rapidamente, por gostar daquele lugar, porque quando eu subi no trio pela primeira vez, eu tocava em baile, adorava, tocava para 400, 500 pessoas, aí subo no trio elétrico e vejo 40 mil pessoas pulando atrás, eu disse, epa, é esse lugar que eu quero para a minha música, aqui eu vou poder mostrar com mais clareza. Mas aí eu me bati com um grande problema. O trio elétrico era uma invenção, é uma invenção baiana, mas que utilizava a música pernambucana e paraibana. Ou seja, a gente só tocava frevo e de vez em quando tocava um galope. E eu que vim com toda a bagagem de rock, de samba, de valsa, de clássico, de tudo, do baile. As primeiras semanas que eu toquei com o trio foi maravilhoso, tudo. Mas aí começou a inquietação. Poxa, eu quero tocar outro tipo de música. Eu quero tocar outras coisas. Como eu estava num lugar muito legal, que é o trio elétrico Tapajós, porque Orlando Campos ele sempre foi um cara muito aberto. Ele chegava para o pessoal assim, porque, para quem não sabe, o primeiro trio elétrico a gravar um disco na Bahia foi o Tapajós. Não foi o Dodô e Osmar, como muita gente acredita. Uma outra coisa maravilhosa é, quando o seu Osmar perdeu o sogro dele, que era o grande incentivador do trio elétrico Dodô e Osmar, seu Armando, ele desistiu do trio. Orlando Campos continuou durante uma década construindo trios maravilhosos e levando a cultura baiana do trio elétrico à frente. Se ele tivesse parado, a gente não teria mais o trio elétrico. Com certeza, eu posso dizer isso. E ele chegou no 10º ano desse ato que seu Osmar tinha feito, e Dodô tinham feito, né? Ele pegou na Praça Castro Alves e devolveu a invenção a Orlando, a seu Osmar. Disse, está aqui, esse que foi o cara responsável por eu ser esse viciado em fazer carros. E, poxa, a história do Tapajós é maravilhosa. Tem o Caetanave, quando o Caetano chegou do exílio, que é um trio maravilhoso. Ou seja, eu fui parar nesse lugar, eu dei a maior sorte, porque ele só chegava para a gente e dizia, olha, eu não entendo nada de música, eu entendo de trio, de carroceria. Eu quero um disco bom, mas eu quero um disco bom que não seja igual ao de ninguém. Crie, faça. Então, isso, para o artista, é o que falta hoje em dia na nossa música, é ser menos manipulada. É deixar... Um exemplo, quando eu cheguei nos anos 80, as gravadoras, que eu vou chegar até aí, havia uma coisa muito interessante, que era o diretor de comércio e o diretor artístico. O diretor de comércio dizia, ele tem que vender muito. E o artístico dizia, mas com coisa boa, que venda o tempo todo. Não existe música de verão aqui.
Então isso era muito importante. E no Tapajós eu tive essa liberdade de poder começar a mexer em algumas coisas no trio que eram imutáveis. Eu coloquei piano num disco do trio. Eu coloquei bateria mesmo tocada, porque ela era tocada desmembrada. Um tocava caixa, outro tocava bumbo.